Então, olha só, pessoal, muita coisa legal aqui, ó, para a gente conseguir mostrar para vocês. Separamos uma apresentação bem bacana, cheia de inspirações nessa 1 hora aí. E o tema de hoje é projetos criativos que encantam, o segredo por trás de ambientes memoráveis. Quem quer fazer um ambiente que é memorável? As pessoas lembram, comentam, né, que seu cliente não vai esquecer nunca mais de você. É o nosso sonho, né, fazer ambientes que são efetivos e que marcam. Então, para quem está chegando agora, meu nome é Lorena Furuzawa, né? Eu sou arquiteta de formação, mas trabalho com interiores comercial, mais a parte comercial, né? Tenho um escritório que se chama Insight Arquitetura, sou professora do Centro Europeu desde 2018 e supervisora do curso de Design de Interiores desde 2020. E o Felipe? E eu, gente, sou supervisor do curso de Design Interiores do Presencial, cuido também do curso de Garden Design, sou supervisor de Light, temos o curso também de Neuro, sou sócio proprietário da Bender Arquitetura. Puxa, tanta coisa, né, Lorena? A gente até cansa de... É Sim, de tanta coisa que falar. faz. Sou um cara que sou apaixonado por renderização, até recentemente fiz uns renders para uma construtora bem legal de Curitiba, uma construtora Bidese. Então, eu sou um pouco de tudo, assim, e gosto muito de obra também. Sempre gostei muito dessa coisa do que a gente vai mostrar para vocês hoje, né? Sabe aquela coisa que o cliente fala para vocês? Ah, mas não dá para fazer nada de bom aqui. Ah, espera um pouquinho que a gente Ah, já dá vai te mostrar o sim. que que dá para fazer. Tá? Então, é um pouco de tudo aí. Então, o que que vocês podem esperar desse nosso terceiro encontro? Vamos conversar um pouquinho sobre como criar esses projetos que realmente encantam, que ficam na memória. Tem um segredinho aí por trás, Felipe, de ambientes memoráveis? Eu acho que a primeira coisa, assim, que eu acho que é uma das coisas muito importantes que a gente vai conversar, mas se fosse dar uma dica minha, Lorena e pessoal, eu acho que o principal erro dos profissionais de hoje em dia é o seguinte: esquecer de escutar o teu cliente. E você Sim, fazer um projeto que você acha que você está arrasando, mas esse projeto é para você. Muitas vezes não é para o teu cliente. Então, o projeto, para mim, ele é memorável, não só pela questão estética, que a gente vai atingir isso, mas quando aquele cliente chega no final da obra e ele fala para você, cara, você transformou nossa casa, você mudou nossa vida. uhum, Isso, para mim, não tem preço. Isso, para mim, eu acho que é a coisa mais impactante que pode ter, né? É a transformação, realmente. também. E falando da minha parte, que são mais projetos comerciais, essa satisfação de você ver que o dinheiro que o cliente investiu naquele espaço está fazendo ele ter uma nova vida, que as pessoas estão vivendo aquele espaço comercial com prazer, né? Indo naquele restaurante, indo naquela clínica que você projetou, estão tendo um momento de bem-estar. Então, esse viés do comercial é muito gostoso também. A gente consegue soltar a criatividade muito além, e eu sou bem apaixonada por essa área, mas aqui a gente vai mostrar um pouquinho de cada coisa para vocês. Então, o que que faz esse ambiente ser memorável? Pessoal, um bom ambiente de interiores, ele é feito de muitos detalhes e muitas coisas, né? Aqui a gente separou algumas frases, né? Algumas coisas para vocês pensarem. O ambiente de interiores, ele é sentido. Então, ele é uma experiência sensorial. Por mais que a gente mostre fotos, né, ou muitas fotos, ou um vídeo do Instagram, como hoje tem muito, caminhando pelo espaço, jamais vai ser do que a mesma sensação do que você estar naquele espaço, porque Uhum. nós somos 5 sentidos, na verdade, diz que o sexto sentido está aí, né, também, que é a parte da inteligência artificial pensando por nós, né, a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Então, essa experiência emocional, ela marca você viver, sentir aquela iluminação, sentir a textura daquela mesa de madeira, tudo isso marca muito, né? O cheiro do espaço, tudo isso. Um espaço memorável é um espaço que consegue lidar muito bem com a criatividade, né? Fazendo, além da criatividade, fazendo um design com propósito, um design que ele não é puramente estético, que às vezes a gente entra no espaço e pensa, artificial, né? Ou aquele espaço que não é sentido. Detalhes fazem total diferença em interiores. Pensar no cantinho, no encontro, né, no design do móvel, naquele pontinho de iluminação que foi em cima do quadro, tudo isso faz muita diferença, além da usabilidade. Né? Você percebe muito isso em espaços comerciais, né? Às vezes um espaço muito instagramável, ou aquela cafeteria que você percebe que ficou belíssima, mas que é pouco usada, porque ela foi pensada somente na estética, algo muito forçado e não algo que possa ser vivido. Então é isso, né? Os espaços internos que a gente diz e repete mais uma vez,
que pesquisas apontam que 87% das nossas vidas nós passamos em ambientes internos. Então, a gente está trabalhando, usando, vivendo, descontraindo, relaxando, né, em ambientes internos. Então, isso faz total diferença, pensar sempre com foco no cliente. E aqui, olha só, um espaço de encher os olhos, né? Nós pudemos sentir esse espaço, né, Felipe, viver esse espaço. Casa É um Cor, São espaço do Paulo. Léo Shetman, Casa Corpo São Paulo 2024. É um espaço da Delano, que o Léo Shetman fez. É um profissional muito marcante, né? Sempre faz esses espaços com muita personalidade, com muito punch. E mesmo assim, um espaço denso de informação, mas você quer estar ali, pelo menos eu quero, né? Estar ali e sentir tudo aquilo. E uma Então, o que que a coisa gente legal aí, consegue ó, perceber? Fala aí, e Felipe. e uma coisa que eu acho importante, por exemplo, desse espaço em específico, reparem que é um espaço bem masculino, pelos tons que ele está utilizando, e é um espaço que a alusão desse espaço e a criatividade do Leo Shetman está muito linkada aos lofts nova-iorquinos. Uhum, Então aí veio a inspiração para esse espaço que ele fez, né, para um patrocinador master dele que era Delano, mas foi a criação realmente desse apartamento com essa pegada mais de um loft americano, de um loft com essa pegada industrial. Então, eu acho que o design de interiores ele tem esse poder de transportar a gente para várias situações, né? Eu posso estar em São Paulo e você ter lá um apartamento com uma cara de Grécia. A gente pode brincar com várias situações aí. Aí tem um vídeo, né, Lori? uhum. Tem umas fotos aqui para mostrar. Deixa eu voltar para o número 1 aqui. Então, um loft inteiro, né? Closet, cozinha. A gente consegue brincar que todos os tons se conversam, mas assim, tem pontos de cor, seja na decoração da cama, um quadro, né? A luz muito bem aplicada, textura faz muita diferença nos espaços, então aqui a gente percebe uma parede texturizada, textura do tapete, da madeira, essa riqueza do mix de materiais. Né? Um banheiro bem contemporâneo, ele tem essa Bastante pegada Urban Jungle. industrial. O Urban Jungle é uma pegada industrial, mas aquele industrial chique, aquele industrial contemporâneo. Aqui a tela tensionada, né? Tá muito em alta, pessoal, essas colmeias, sabe? Essas prateleiras bem quadriculadas, assim. A gente viu muito nas últimas edições de Casa Cor que nós fomos. E aqui a gente percebe a rusticidade também do teto, né? Com trilhos e tudo, mas a riqueza de detalhes do mobiliário, usando muito LED, né? Imóveis hoje é quase impossível, né? A gente pensar em projetar móveis sem a parte da iluminação acoplada. Então, a cozinha está bem contemporânea e atemporal, com tons neutros, eletros embutidos também, uma mega tendência. E aqui é um espaço, né? Estava separando algumas fotos para vocês verem, mas é isso, né? Bastante, como o Felipe falou, bastante denso, né? De informação. Deixei aqui a. Vamos ver se vai abrir ou não vai abrir aqui. Tem o site aberto também para a gente conseguir explorar um pouquinho, mas é isso, né? O ar cosmopolita dos lofts, como o Felipe falou, espaço de 130 metros quadrados, super bem decorado, explorando todos os detalhezinhos, né? Acho que bacana de ver que esses tons, que são esses mais amarronzados, também vem muito em alta, né? A cor da Pantone foi Sim, o foi isso. Mocha Aham. Mousse, aplicado aqui também nesses tons mais marrons, mais terrosos. A gente brinca que o bege é o novo cinza, né? A gente consegue ver muito isso nos espaços. E pequenos detalhes mais industriais, né? Misturado até com móveis antigos. Então tem esse toque de personalidade, é um ambiente que fala muito. Vamos para o próximo. Esse aqui é um espaço do Renato Mendonça, né? Ele é bem famoso, tem até um programa de TV, e o nome desse espaço é Casa Atmo. Eu lembro que eu entrei nesse espaço aqui e percebi quase uma pureza de formas também, né? Essa ilha pequena, mas mesmo que ela seja pequena e parece que ela é um ponto que cai assim no meio da sala, né? Com essas banquetas, essas ilhas de pedra mais densas, assim, a gente viu muito. Mas o que Uhum. quebra esse cubo é simplesmente um detalhezinho na pedra, que é um friso na pedra. Essas cozinhas também em nicho, já faz umas 3, 4 edições de Casa Cor que a gente viu muito e fica tão bonito, né? Ela emoldura a pia, deixa tudo muito mais elegante.
E nessa casa Atmo, ele utilizou bastante do pé direito também, mais uma vez, ó, essas Os colmeias, cubos. biombos a gente viu muito, e quem foi no Salão de Vilão também comentou que biombos estão sendo bem usados, essas divisórias de ambiente, madeiras escuras, nós fomos a última Expo Revestir, e eu fiz um videozinho da Expo Centro Europeu falando como madeiras escuras vieram com força, mas se percebe que a madeira escura utilizada aqui, mas de uma forma que não fica com cara daquela casa antiga, né? Aquela casa pesada. Você percebe que a madeira escura dá mais presença, sim. Ela deixa o ambiente mais denso, mas esses toques, né? Do tecido do sofá, do tapete, essa textura do tijolinho bem quadriculadinho, pequenininho aqui atrás, traz assim essa leveza para o espaço. Então foi um espaço muito legal, né? Banheiras também, né? Quem tem espaço pode ter essas banheiras, muita vegetação. Quando a gente fala de casa cor, até postei um vídeo no meu Instagram hoje falando sobre como posicionar objetos de arte, quadros, sem aquele padrão, assim, né? Aquela altura padrão. Então você vê aqui, ó, quadros numa posição bem mais baixa, com um quadro gigantesco do lado, essas composições. Aqui o A, espelho com quadrinhos menores. Então a a Casa Cor São simetria, né? Paulo, a simetria mostra muito pra gente como posicionar assim essas obras de arte que fazem total diferença. E eu coloquei aqui também, deixa eu ver se eu consigo, que aqui fica ruim de ver. Aqui, ó, um pouquinho do que é o espaço, né? Passar algumas fotos, que fica pequenininho, mas algumas fotos para vocês, mesmo que pequenininhas, para vocês verem também, mais uma vez, tons mais bege, Uhum. mesclado com madeira mais escura, pequenos formatos também estão bem em alta, nesse espaço, nos espaços. Então foi tudo muito, muito legal, muito bonito esse espaço. E o próximo Paola. é da Paola Ribeiro. E esse aqui, eu fiquei um tempo para digerir esse espaço, sabe, quando eu entrei nele, porque também, né, era um espaço bem grande, não lembro a metragem, mas um espaço que tinha essa sala aqui, era com o patrocínio da Coral, então tons bem fortes. A gente entrava na sala e tinha um toque de maximalismo, que agora também está bem alta. Então a gente via os puffs com listra, o tapete com listra, daí esse verde e esse azul bem saturados, e ela colocou esses quadros coloridos também aqui na parede. E você percebe que até a planta, né, puxa para um tom, daí o vermelho da decoração também puxa para o tom do quadro, o quadro azul com o tom azul da parede, essa lareira suspensa também muitos utilizam. E, mais uma vez, né, tinha aqui uma grande estante, que era uma colmeia que dividia os dois espaços, mas em vez de fazer tudo de MDF, ela colocou umas partes de vidro, umas divisórias de vidro, assim, que trouxe uma modernidade. Então, a sala tinha todo esse look saturado, daí quando você ia para o espaço do lado, para essa sala do lado, tinha essa parede inteira listrada aqui. Estrada, cozinha. Sim, e essa inteira listrada, e eu crente que era um papel de parede, né? Cheguei perto, era uma pintura. Então foi feito toda uma pintura de listras, assim, quem fez realmente executou muito bem, bem feito. E quando a gente pulava para o ambiente do lado, que era a cozinha, era tudo integrado, tá, pessoal? A cozinha tinha tons pastéis. E eu fiquei digerindo aquele espaço, assim, né, com as cores bem saturadas no ambiente, das cores pastéis no outro, a menção das listras também aqui na bancada da cozinha, que tinha menção com as listras da sala, sabe? Então aqui foi muito pro lado do interiores afetivo, da memória afetiva, que muitos trabalham. Então aqui um outro espacinho do lado da cozinha também tinha um carrinho de chás, com um monte de decoração que parecia coisas antigas com esses pratos na parede, né? As almofadas florais junto com listra. Então a Paola Ribeiro ela não economizou nas texturas, nos materiais, e mesmo assim ficou um espaço muito interessante, muito bonito. Então, uma referência para quem gosta de cor, e É, me vem na Paola. cabeça assim que ambientes que precisavam de mais calma vieram com tons, né, diferentes, enfim. Achei assim maravilhoso o espaço ali no pé direito, a iluminação, ficou tudo muito de muito bom gosto. Eu acho que eu peguei mais fotos aqui, ó, para vocês verem. Então, quem tiver depois tempo, entra no Instagram. Ah, aqui essa estante eu achei assim, ó, tremendamente maravilhosa. Esse design com afeto que ela fala, né? Eu fiquei
Parei um tempo ali para analisar essa estante. Ó, um pouco de vidro, tá vendo? O vidro parece que ele ainda é uma colmeia, mas o vidro quebra. E Traz o leveza. carinho, leveza. E o carinho que ela teve de escolher toda a decoração, seguindo toda a tonalidade das artes que ela colocou, sabe? Verde, azul, toques de vermelho. Então, a decoração, assim, total diferença e com quadros que realmente tinham muita presença. E eu jamais imaginaria, né? Eu pensando assim, vou fazer um piso todo chevron, espinha de peixe, junto com um tapete, né? Então, assim, achei super bacana e um ambiente muito bem explorado. Lori, só um pouquinho, volta ali na Paola. Eu quero comentar só uma coisa da Paola, Comenta. pessoal. A Paola é uma profissional que eu tive a oportunidade de, Hum, ano passado, também visitar a Casa Cor Rio de Janeiro. Estava um espaço belíssimo e, mais uma vez, ela traz essa referência do vidro e ela trouxe no acrílico. Então, se vocês uhum, olharem Casa Cor Rio 2024, Paola Ribeiro, vocês vão ver uma sala dela bem grande, com muitas dessas referências que a Lorena comentou, trazendo muita cor e trazendo muito essa questão também da transparência nesse próprio armário que ela fez, ficou incrível. E eu ficou acho que incrível. e uma das coisas que eu acho legal dela, e talvez nos últimos anos de São Paulo, de Casa Cor, não do ano passado, mas do ano retrasado, foi o espaço que mais me marcou nos últimos 5 anos de Casa Cor, foi o da Paula Ribeiro. Ela fez um espaço incrível, que foi a capa da Casa Cor, onde tinha um pé direito alto e tinha uma cozinha alta com uma adega. Então você tinha uma escada que ela corria e em cima dessa cozinha era uma adega. E ela tinha uma sala que tinha um pé direito altíssimo, mas ela vem com um barrado na altura do sofá, baixo, com uma pintura, e trabalha com quadros pequenos, coloridos. Gente, isso ficou uma coisa fantástica. Então sigam no Instagram dela. Ela é uma pessoa Eu que, inclusive, gosto. super humana. Eu peguei um dia, Uhum, mandei um recado para ela, comentando, elogiando os trabalhos dela, até oferecendo 3D, porque é uma coisa que eu gosto, né? E ela super me respondeu, super simpática, e é uma profissional, assim, que eu acho incrível, porque ela consegue trazer muita identidade. Não é mais do uhum. mesmo, são coisas diferentes que a gente está vendo. Por mais que vocês gostem ou não gostem, mas não dá para dizer que isso aqui é igual a tudo que vocês estão acostumados a ver. É completamente Exatamente. diferente. Completamente diferente. E mais uma referência aí, né, Felipe? Guilherme, nossa, o Guilherme Torres, não preciso nem falar, gente. É um cara que ele é do interior do Paraná, um cara que se firmou, está muito forte, grande hoje, com várias obras residenciais, comerciais, incorporadoras, projetos grandes. E o Guilherme Torres eu acho legal porque cada cliente dele, se vocês entrarem no site dele e puderem observar, vocês vão ver que ele mergulha na história de cada cliente. Então, cada projeto é muito diferente um do outro. Ele é um cara que valoriza muito a questão dos elementos naturais. Então a gente vai ver muita pedra natural, muita textura, muita coisa com design. É um cara que gosta bastante, super antenado. Tanto é ligado no design que, por exemplo, esse sofá que vocês estão vendo é desenho dele. Esse sofá todo trabalhado da sala. Então é um profissional muito singular aí, que eu acho que ele acaba trazendo muitas referências das viagens. Inclusive o próximo slide pode até passar, Lori, que é legal. É justamente uma casa que tem um estilo que o projeto se chama, acho que Casa Japandi, e justamente você olhando, né, tem totalmente as pegadas orientais que tem a ver com o estilo que ele está se propondo. E naturalmente a gente já vê esses painéis que parecem aquelas coisas de restaurante que a gente via, né, das casas japonesas, né, com aquelas folhas que são de arroz, aquela separação. Aí você vê elementos legais, mas com design. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo uma poltrona italiana assinada aqui na minha frente, uma peça belíssima trabalhada. Aí vem com um móvel super vermelho ali trabalhado. Tem um arranjo com flor de cerejeira que tem a ver com a cultura. A cadeira, ela tem um design que me lembra bastante o design oriental, até aquela pegada um pouco do samurai, o desenho. Então é um cara que eu acho que cada projeto que ele vai fazer, você percebe que ele mergulha de cabeça nas histórias, assim. Você vê que cada. Então eu vi um apartamento dele gamer, gente, para um rapaz que era gamer. Então tinha vários videogames e coisa na sala. E é muito legal que daí todas as pegadas que vem no projeto, né, e o restante do projeto caminha de acordo com o que ele entende. Então é aquilo que a gente está falando. A gente vai falar sobre briefing. E olhando um projeto desse, dá para ver que ele trabalhou muito com o briefing, né? Ele trabalhou muito com o cliente para chegar onde ele queria ir. Maravilha, gente. E é isso que o Felipe falou, trabalhou muito com a cliente. Então, a primeira dica que a gente dá para vocês é a escuta ativa, com foco no cliente. Sempre com um bom briefing. O briefing, na verdade, ele é uma conversa guiada, né? Uma entrevista, basicamente, assim, com o cliente,
Mas que vocês têm que deixar o cliente falar muito, né? Falar muito sobre o que ele quer, quem ele é, o que que ele faz. E captar esses pormenores durante a fala é muito interessante, porque nem sempre o cliente ele está eufórico, ele acabou de contratar um designer para fazer o projeto, ele quer tudo naquela casa, né? Naquele apartamento, e você tem que ouvir e depois filtrar, óbvio, né? E fazer o teu melhor. Então, sobre captar esses pormenores durante a fala, às vezes é um gancho que o cliente fala que você fala, putz, vou por essa pegada, vou por isso, vou por aquilo. Até a Jordana, que é uma colega nossa, professora de Centro Europeu, ela grava as conversas, depois ela ouve de novo, que é um método muito interessante, e apresentar detalhes que vão fazer diferença no final. Deixa eu só compartilhar com áudio o que eu acho que eu não compartilhei com áudio, porque o próximo slide, ele é um depoimento aqui. Ah, não é o próximo ainda, mas a gente vai passar um depoimento de uma arquiteta que fala uma coisa muito interessante. Então, o briefing, ele tem que investigar o estilo de vida dos moradores, as preferências estéticas, e sobre preferências estéticas, eu tenho dois cases bem legais que eu já fiz, né? Eu faço mais comercial, mas já fiz vários residenciais, falando justamente sobre isso, né? Peguei um casal que ele falava assim que ele era minimalista, né? O rapaz falou assim, ó, eu sou minimalista, gosto do minimalismo e a minha esposa gosta do retrô. E daí a gente pensa, como que eu vou agradar esse casal, né? Só que quando a pessoa vem com um estilo, nem sempre ele sabe que estilo que é aquele. E eu separei, fiz alguns mood boards, alguns painéis cheios de imagens, mostrando, ó, isso aqui é minimalismo. Super poucos objetos, né? Tudo muito clean, porque o clean é diferente do minimalismo, isso na escola a gente ensina, né? Tem uma aula específica sobre todos os estilos e elementos específicos de cada estilo. Separei um slide minimalista, um slide clean e um slide contemporâneo. E um slide retrô. Então, fiz 4 painéis e mostrei para eles na primeira reunião. Falei, pessoal, ó, né, visto que você falou que é minimalista e você é retrô, vamos ter que seguir um caminho. E daí eles perceberam que não, né? Ele falou, não, não, eu não sou minimalista. E chegamos num consenso de fazer um espaço clean contemporâneo e agradou os dois. Essa é uma pegada. E outro casal que eu atendi, um gostava de tudo rústico, madeira, madeira, sabe? Bolacha, aquelas mesas de bolacha de madeira, sela de cavalo, tudo muito rústico de fazenda. E a mulher gostava de cristais, enfim, de coisas muito mimosas. Então, assim, como que você junta essas duas coisas e faz com que né, o estilo dos moradores tenha personalidade naquela casa? Então, é muita conversa, é mostrar e afinar o estilo. Prioridades do uso do espaço. O cliente, quando ele chega até você, ele deve pedir tudo o que ele quer, o sonho dele. Né? Eu quero um espaço integrado, eu quero que a cozinha dê de frente para a churrasqueira, eu quero que a sala de TV, que eu consiga enxergar a TV daqui assim assado. Ele vai falar tudo para vocês, mas às vezes nem tudo cabe no apartamento. Então é importante deixar assim ele falar, mas aí marcar qual que é a prioridade dos espaços. Olha, Uhum. do que você não abre mão? Olha, eu não abro mão de ter uma cozinha integrada. Show. O que você pode abrir mão? Olha, eu gostaria muito que o home office tivesse aqui junto da sala, mas se ele ficar no outro canto lá, eu também vou ficar satisfeito. Olha, já te dá um norte. Né? Perguntar também planos futuros de uso dos espaços, né? Se vai ter a vinda de uma futura criança. Até coloquei aqui pets, né? Tenho 3 cachorros, vou comprar mais 3. Mentira. Tem que prever um espaço para isso, né? A gente brincou na aula passada que espaços pet, né, Felipe, fazem super parte Não, hoje a, do briefing da família. a gente costuma falar que tem projetos que às vezes são maiores, né? Que daí o cliente ele já quer que se traga um uso já definido. Mas quando a pessoa começa a morar naquela casa, talvez ele vai ter uma percepção. Então vamos supor que, sei lá, um casal mais antigo, mais de idade, e ela goste muito de costurar. Será que ela vai querer ficar trancada nesse quarto? Ou de repente eu posso integrar É, esse quarto com a sala, fazer uma janela para ela estar junto com o marido, para eles terem, sabe? Então eu acho que a casa, o projeto, às vezes o tempo vai dizer o que que vai precisar. Pode ser um quarto de hóspedes, mas de repente não pode ser um escritório que ele gosta de trabalhar em casa, ter um cantinho dele. Pode ser um. Aí acho que cada coisa vai vindo com o tempo, mas eu acho que é muito hum, importante que, às vezes, não é, a gente não tem todas as soluções, né? Que nem a Lorena falou no sim. começo da aula. O mais importante é você viver os espaços. E quando a pessoa está indo para um espaço novo, ela nem viveu essa história ainda. Então tem coisa que a gente vai resolver com o tempo, né? Não é já no Sim. primeiro momento. Se gosta de receber visitas, né? Criança, qual que é a rotina da criança? Se gosta, se vai ter hóspedes, tem família que vem com frequência e se hospeda.
E o orçamento, quanto que a pessoa pretende gastar naquele, né, naquele investimento do projeto, da reforma, da casa, e prazos. A gente brincou, eu e o Felipe à tarde conversando sobre a sala de hoje. Puxa, se a pessoa tem 2, 3 meses para se mudar, cara, então vamos escolher um piso vinílico que se coloca em 2 dias, né? Não Isso, vamos colocar revestimento das paredes, vamos aplicar então uma textura. Então são rápida. soluções de projeto rápida, mais econômica, enfim, que vocês vão aplicando Por em função exemplo, vamos disso. trabalhar com a iluminação, vamos trabalhar com uma peça só de sobrepor, não vamos estar abrindo furo no gesso, sabe? Acho que tem soluções para cada situação. E isso aqui agora, gente, é uma das coisas que eu tenho observado, porque lá atrás a gente comprava até de empresas modelos de briefing bons, então tinha tipo algumas empresas tipo a Leve, tinha algumas empresas legais que, cara, Sim, você comprava material bom para briefing. Mas aí vem um GPT de uns anos para cá e isso aí mudou todo o nosso esquema. Então, hoje, quando eu estou fazendo uma reunião com um cliente, eu gosto de abrir o GPT na frente dele e o que eu vou escrevendo no computador as coisas que ele vai me passando. Então, pelo próprio chat GPT, eu vou pegar um exemplo do casal. Então, puxa, é um casal que gosta lá de plantas, mas que não tem muito tempo para limpeza, eles gostam do estilo maximalista. E o que que acontece? Essa própria troca com o GPT, que é um chat, eu vou montando esse briefing, eu vou anotando pontos. Ela não gosta do amarelo, ela gosta de espaços amplos, prefere uma bancada mais alta porque o casal é alto. Então, esses pontos eu posso ir anotando até a punho, mas depois, na hora de pegar algo mais detalhado para ir para o mood board, lembre de usar o chat GPT, gente, porque facilita muito a vida, porque briefing não é tudo exato. igual, né? Não é tudo igual. E o chat GPT vai te ajudar a fazer perguntas que talvez você esquecesse de fazer. É, Então, tem usado também. Além disso, né, é a aí, ó. apresentação, né, Felipe? Diga aí. Isso aqui é muito legal também, gente, porque, ó, ninguém gosta de modelo de briefing, de apresentação hoje em dia em formato tipo Word, né? A gente hoje costuma usar o Canva. Muitos de vocês usam o Canva. A gente está apresentando essa apresentação via O Canva. Canva. Antigamente era PowerPoint. Mas daí veio um aplicativo novo que é o Gama, tá? E o Gama com dois M's. Então vocês podem copiar a tua apresentação que você fez, o briefing lá do Chat GPT, e você pode simplesmente clipar num Gama e ele vai montar uma apresentação muito mais bonita, uma apresentação legal com slide, com imagens. Então, quando eu for apresentar, por exemplo, para o meu cliente e revisar esse briefing com ele, fica muito mais interessante para você encaminhar para o teu cliente aquilo que você acordou, aquilo que você conversou. Então, hoje eu dei aula de manhã para decoração, a gente montou um modelo de briefing para um casal que queria decorar uma sala lá de 20 metros quadrados com estilo maximalista. E ficou super legal, sabe? Então, acho que hoje tem muitos recursos, mas o projeto começa, né, Lorene, pessoal, começa no briefing, gente. Escute o teu cliente. Tem a regra dos 80-20 que é válida. Se você falou mais que o teu cliente, pode ter certeza que você se lascou. Então, o que acontece? Total. Escute Uhum. mais. E às vezes o cliente é quieto, a gente faz reunião, fica meio quietão. Esse é que você tem que cutucar mais e perguntar, porque é ele que vai te dar a informação, porque não é você que vai direcionar como é que vai ser a casa dele. Ele já traz muitas ideias, objetos que ele gostaria de manter. Ah, eu tenho uma cômoda que era da minha mãe. Então tem cliente que é mais quieto, mas você vai aproveitar Pior. isso, tá? A gente pegou um projeto há uns 3 meses atrás de um casal mais maduro, 60 a mais, e a gente sentiu uma necessidade de abordá-los de forma diferente para conseguir realmente entender o que eles gostariam para esse projeto. Eles já vieram com uma vivência, na verdade, não muito positiva com o projeto que eles estavam tentando desenvolver anteriormente. No dia da reunião, do briefing, a gente não sentiu confiança ainda nas informações que estavam sendo passadas. Não confiança deles, obviamente, mas eu sentia que eu precisava de mais. E aí eu parei a reunião e pedi para visitar a casa deles. E eu achei que isso foi fundamental para a gente conseguir entender que eles gostavam de cores, que eles tinham uma casa alegre, uma casa com personalidade, e essas referências todas passaram por isso e a gente conseguiu ter uma boa reunião de início. Eu já mostrei para vocês como a gente apresenta a nossa fase de estudo, onde a gente faz opções de layout. Nesse caso, a gente apresentou 4, já por entender que eles estavam com muita dificuldade para definir, especialmente a sala, e eles ficaram bem satisfeitos. Esses estudos, essas 4 opções, elas foram discutidas e a gente chegou em 2 opções ainda em dúvida do que poderia ser. E aí, de novo, a gente sentiu necessidade de utilizar de outro recurso que às vezes a gente utiliza para conseguir avançar
e fechar essa opção de planta. A gente optou por fazer uma modelagem branca, sem textura nenhuma, para o cliente conseguir visualizar essa volumetria e entender como esse espaço vai se comportar dentro daqueles 2 layouts que a gente estudou. E com isso ele tem muito mais confiança para tomar essa decisão, e a gente partiu o projeto sem muitas questões de retrabalho ou depois de outras escolhas que podem impactar bastante aqui no nosso desenvolvimento. A gente, para fazer essa cena, para criar esse videozinho animado, a gente usou o Escape. Conta para mim se você gostou. E eu achei esse relato tão legal, porque é isso, né? O briefing, como o Felipe falou, mas o cliente é muito quieto, às vezes ele não tá assim com a ideia madura na cabeça naquela hora para falar. Quando a gente fala de casal, às vezes tem desavenças, né, dentro da própria reunião. Então, o briefing a gente faz, às vezes também manda mais perguntas, o cliente responde, né? Como ela falou, não sentiu confiança, então pediu para visitar a casa, pegou mais informações, que eu achei muito legal. E a gente aqui no Centro Europeu também considera como uma primeira fase de projeto fazer tudo branquinho. Modela branquinho, não gasta muito tempo fazendo aplicação de cores, porque se o cliente não gosta da volumetria, nem precisa seguir adiante, né? Mas por aí, tá? Não vou me alongar muito, porque esse assunto dá pano para manga. E layout, como ela comentou, né? Layout é da onde tudo se inicia. Um bom estudo de planta, um bom estudo de layout é o ponto de partida para tudo, gente, no projeto. Então, tem gente que já sai fazendo 3D. Não, vou surpreender o meu cliente. Já vou apresentar a primeira reunião 3D. Gente, você pode dar um tiro no pé total, porque além de gastar tempo, dá um passo atrás. Então, o processo, a gente super instiga vocês a começarem no papel. Então, imprime a planta em branco, né, do espaço que você vai projetar em escala. Pega o teu queridinho que a gente ensina também, o nosso escalímetro aqui, ó, velho de guerra, né? E começa a brincar com layout, né? E rabiscando, verificando, pensa fora da caixa e além das requisições que o teu cliente pede. Eu também já, né, ao longo de 15 anos de experiência, falo, não, o cliente pediu que ele quer fazer o home office lá naquele cantinho, não sei o que, não sei o que. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente faz essa opção de planta, que é tudo que ele pediu, para provar que dá errado, para provar que não fica bom. Mas ele precisa ver, né, que não fica tão Ele legal. quer ver, né? Ele quer teimar com a gente. Fala, não, vai dar certo. Ele quer, vai Aí a dar gente certo. Uhum. lança a ideia e fala, ó, Faz. tá vendo? É o quarto Uhum. cama, eu brinco, né? O cliente, não, mas dá uma cama king aqui, só no sonho. Você vai estacar no Uhum. quarto, já direto na cama. Então a gente mostra pro É, cliente que tem ideias, e às vezes o cliente teima com a gente, né? E a gente faz para mostrar para ele. Daí acaba misturando um pouco a nossa ideia, mas a gente com sempre chega num ideias. consenso, né? Antes de sair pro 3D, defina a planta baixa, defina o layout. Aí você vai pro estudo Total. 3D, senão você está dando um tiro no pé, tá? Com certeza. E como ela falou, né, apresentar poucas opções do cliente, às vezes a gente faz 10 opções de layout, mas selecione as melhores que você achou, 2 ou 3, e mostra para o cliente. Senão, sim, muita opção também acaba confundindo ele. Vai com as melhores. E o que acontece claramente é que nessa reunião, geralmente se forma uma terceira, uma quarta opção de layout, que é onde você vai com mais afinco aí começar a parte do teu 3D. Mas, é aqui, ó, né, de uma boa planta nasce um bom projeto. Então, aqui a gente pegou uma referência do ArcDaily, que é outro site que a gente adora pesquisar referência, da planta original de um apartamento, acho que 230 metros quadrados. Vocês podem ver a planta original. Então, quebrou essa parede, construiu um banheiro aqui, ó. De praxe, né? Apartamentos antigos tinham aquela dependência de dormitório, com um banheiro perto da lavanderia, quebrou-se essa parte aqui, integrou cozinha e gerou uma bela cozinha com espaço aqui de convivência, com office, né? Aqui também tinha uma parede que dividia, também foi quebrado e foi feito tudo integrado, ficou super bonito. Então, a mesma coisa, né? Tentar fazer os bloquinhos mais em branco para mostrar para o cliente pela primeira vez também pode ser uma boa tática, tá? Não que eu sempre faça assim, mas eu já fiz assim também, nem que seja para iniciar. Então, esse é o apartamento de Higienópolis. Aqui tem uma galeria de projetos para vocês verem, e eu separei aqui, ó, um pouquinho para vocês verem. Então, tem até um banheiro vermelho, mas vamos começar aqui pela sala para vocês verem. Então, uma baita de uma sala, né? Ambientes integrados,
sala para 2 ambientes, né? Um ambiente mais de conversa, aqui um de televisão. Geralmente, apartamentos mais antigos têm o pé direito baixo, então vocês percebem que eles usaram uma iluminação difusa, que isso vai jogar para cima, e como o teto é branco, isso vai se refletir e vai dar uma boa iluminação, mas não colocaram gesso, integraram esses dois espaços. E ficou legal essa mistura, né, gente? Porque aí a gente vê uma Super mistura do legal. mobiliário vintage, né? Mobiliário trabalhado, design, bem legal, ó. Aham, Ficou embaixo legal da o janela banco. criaram mais um espaço, um banco para livros, bastante plantas e arte. Aqui uma iluminação mais pontual que vem da tomada da parede. Ó, teto Colorido. colorido, com as vigas aparecendo. Aqui a coifa, né, jogando para fora. Iluminação sempre é um gargalo em apartamento antigo. Então colocaram um piso diferente, chegando no piso de taquinhos, né? Mosaico. Banheiro, eles usaram tijolinho de vidro, que é uma coisa vintage, mas que eu digo para vocês que a gente viu tijolinho sim na última Casa Cor São Paulo, bem alta essa parte, com um chuveiro bem diferentão, né? Com a parte de tomar banho mais aberta para o quarto, uma bancada bem grande de banheiro. Aqui misturaram estilos de cadeira diferentes, cozinha aberta, né, para sala de jantar, cobogó lá atrás, então é um apartamento que tem muita referência do retrô, ó, porta colorida, tijolinho aparente, branco, mobiliário com vidro também, a gente viu bastante referência no Eu, último salão de Milão, e formas Lorena, orgânicas. eu brinco Hum, que só de olhar o trinco da porta a gente já sabe a idade do hum, apartamento. Que a gente olha o trinco ali, sim. ó, já mais antigo, a gente já percebe, né, que é um prédio mais antigo também. Olha aí que legal, gente, que Então, ficou. o mobiliário vintage, a cozinha acompanhando também um pouco dessa leitura, né, do mobiliário mais antigo. Mas ficou muito bom. Aqui também ficou super bonito, né? Bem contemporâneo. A ilha também com formatos mais orgânicos. Quero chegar no quarto para vocês verem. O quarto ficou mais simples aqui, ó. Mas, ó, até o corredor, né? Olha só que interessante. Eles fizeram uma mini sanca aqui no corredor, tá vendo? Para jogar iluminação. E o Uma teto ideia de com tapeçaria. papel de parede, tapeçaria. O quarto ficou bem vintage também. O banheiro, né? Com tijolinho aparente. Puxador E em no pedra. final, fizeram até um lavabo bem descoladão, assim. Então, esse foi um case que a gente separou para vocês. E aqui algumas fotos do que vocês já viram. Uhum. Bem legal esse projeto, né? Super Layout, legal. Lore. E aqui eu coloquei só um layout de um estudo que eu fiz para um apartamento decorado, para mostrar que tudo bem. Você fala assim, prof, mas tá, beleza, é um apartamento de 230 metros quadrados, eu posso quebrar parede, fazer quartos enormes. E aqui é um apartamento padrão, que eu fiz um projeto, mas percebam que até a cozinha, que tem dimensões bem modestas, aqui nesse estudo número 1, eu coloquei a geladeira nesse canto. No estudo número 2, coloquei a geladeira nesse outro canto aqui, ó. E no estudo número 3, eu coloquei a geladeira no outro canto. Então, assim, dá para brincar muito com layout. A sala também, ó. Eu coloquei a mesa de jantar e sofá aqui, Mas virou. depois eu girei. Até o quartinho, o menor quartinho que tem aqui, ó. Por exemplo, esse quarto. Dá para colocar duas camas, dá para colocar duas camas de costas com a janela, dá para colocar uma cama de casal. Então, assim, layout é isso, gente. Dá para brincar muito, né? Mesmo quebrando uma micro parede que eu quebrei aqui, ó. Dá para fazer o closet separado, dá para fazer o closet gigantesco, dá para fazer um home office. Então, assim, layout a gente brinca pra caramba, assim. Eu adoro essa parte de layoutar. E aqui algumas imagens, né, do apartamento que eu fiz esse decorado. E o cliente acabou optando por esse layout que tinha as costas do sofá davam para a mesa de jantar. Fica esquisito, Uhum. né? Daí a gente criou um ripado aqui cromado. Daí aproveitei e já coloquei um quadro, sabe? Então são muitos truques aí que a gente pode usar para enaltecer os espaços. Mas, sim, a gente acredita que tem uma metodologia, porque eu lembro claramente, gente, quando eu era recém-formada e na faculdade, quando eu olhava um projeto novo chegando, eu tinha pânico. Assim, meu Deus, uma tela em branco. Tinha gente que falava assim, nossa, uma tela em branco para trabalhar. E eu não, eu realmente ficava muito ansiosa, porque não sabia por onde começar. E naquela época, eu não tinha uma metodologia para começar um projeto, né? E eu me batia muito. Então, sabendo desse passo a passo, né, do briefing,
do layout, de colher essas referências, de fazer um mood board, a gente vai materializando esses espaços, o que é muito legal, né, Felipe? Fala lá. E uma coisa, gente, que é bem importante, que quando vocês. Isso é uma coisa que a gente fala muito para vocês, né? Vocês pegam um projeto e daí vocês olham aquela folha em branco, sem referência, é desafiador. É muito Porque o desafiador. projeto, ele nasce de referências. Não tem como. Não é tipo, não estou falando que vocês vão copiar exatamente o projeto do fulano e tal. Não. Mas você gostou daquela adega. Opa, achei bonito aquele móvel curvo. Nossa, eu achei legal aquele móvel retrô, aquele piso que eu vi, o tijolinho que ela mostrou. E assim nasce um projeto. Um projeto nasce de pesquisa de referência, Uhum. não só da tua tela do Pinterest, do ArcDaily, do ArcLovers, mas do que você viveu, das tuas viagens, né, do que às vezes num restaurante que você foi, num hotel que você ficou. Então é o que a gente vive, gente. E isso traz pra gente ideias que a gente vai discutir com o cliente. Então é muito legal quando a gente tem a possibilidade de falar com o cliente. Por isso que eu sempre bato na tecla, Lorena, eu falo viagem. Viagem, quanto mais vocês puderem viajar, melhor. Porque abre a tua cabeça. Abre a tua cabeça para o mundo, para E projetos, para visitar. ideias. Lógico. Visitar espaços, assim, a gente fala viajar, viajar é uma delícia, né? Eu adoro e gostaria de ir para muitos mais lugares e muito mais países. Mas o que eu digo que é palpável para a gente que é de interiores é feira, mostra Feira. casa cor, Isso. vai visitar lojas de planejados que dá muita ideia de mobiliário para a gente também trabalhar, né? Acho que vivenciar os espaços é muito bom. Eu acho assim. Todo ano, Casa Cor, a gente vai, né, Felipe? Pelo menos na Casa Cor Curitiba, porque Uhum. nós somos de Curitiba, e Casa Em Cor São São Paulo. Paulo, que a gente julga que é o que tem de mais vanguarda, mas todos os anos eu visito o site da Casa Cor e vejo Goiás, Minas, Rio Grande, Santa Catarina, a gente vai sempre também. Mas eu te digo uma coisa para vocês: as imagens que eu vejo de outras Casa Cor, Minas, né, que Goiás, que tem ambientes que eu gostei muito, não me vêm tão à mente quando eu estou projetando, porque eu não vivenciei aqueles espaços. Então, se Uhum. vocês têm oportunidade, vão e visitem, tá? Além das referências de Pinterest também. Mood board é uma técnica muito legal, porque, como o Felipe falou, putz, gostei daquela ilha, gostei daquela poltrona, gostei daquela cama, daquele quadro. Mas, às vezes, a gente não consegue juntar tudo para ver como está ficando. Então, aqui, um print de uma assessoria que a professora Rafaela fez, quando a gente coloca tudo junto assim, é mais fácil de entender. Da Uhum. gente entender e do cliente entender. Então, a técnica do mood board é sim muito legal. Tanto como eu falei, para mostrar para o cliente referências assim, se realmente é minimalista, ou técnica também para a gente ver como está ficando assim, essa mescla de materiais. Para Então, ver se você está usem e acertando também, né, o abusem. caminho. Tipo, porque às vezes você acha que você está no caminho certo, você monta lá dois mood boards, que nem você fez o layout. E daí ele vai falar, Uhum, nossa, esse daqui nada a ver. Não, mas esse daqui eu gostei. É por aqui mesmo. Tá no caminho, sim. Felipe. Então a gente vai. Isso aí ajuda muito vocês, tá? Muito, muito. E o americano e o europeu tem esse costume há muitos anos. O brasileiro que não tinha o costume de fazer mood board. Então, se a gente for Sim. analisar, né, os profissionais europeus, americanos, vocês vão ver muito mood board, né? Da própria palavra. Aqui a gente usa painel semântico, mas é uma Uhum. coisa que facilita muito a tua vida, porque você já sabe, nossa, e você fixa a ideia do cliente. Vamos supor que o cliente olhou esse móvel da televisão ali, esse rack, né? Essa Não cômoda. gostou, Ele gostou. olhou, ou ele olhou e fixou, Lori, é muito difícil tirar da cabeça dele esse desenho. Porque Uhum. você pode mostrar mais 50 cômodas. Na primeira ele bateu o olho e falou, cara, eu amei aquele detalhe do puxador curvo, aqueles cantos arredondados, aqueles pés palitos tem a ver com o meu estilo vintage, eu quero. Talvez não nessa cor, mas o desenho é esse, você entendeu? Então isso é Sim. legal, gente, ajuda muito. E eu digo para vocês que a minha metodologia hoje é mostrar mood board para o cliente antes de começar 3D. Então, assim, Claro. por vezes eu já cheguei assim, olha, cliente, para o teu espaço, eu estou pensando em seguir essa linha aqui, ó, essa vertente, essas madeiras, não sei o que, não sei o que. Você gosta? Não, nada a ver. Gosto. Daí eu parto para o 3D. Tudo economiza Isso. tempo e tudo também vai costurando essa ideia com o cliente, tá? O cliente ele vai vivendo e vai sentindo. E o Felipe tem mais Olha aí. uma dica, né? Hoje, inclusive, de manhã eu dei essa aula para o pessoal de Hum. decoração, porque eles não utilizam o software, né? Então eles acabam prestando mais consultoria. E através do próprio Canva, que vocês conhecem aí, muitos de vocês, quem não trabalha, por favor, conheça, que vale muito a pena, o Canva no site.
E eu peguei uma foto de um espaço em branco, Lori. E nessa foto do espaço em branco, eu fui montando um mood board mais físico, não tão com imagens soltas. Então eu peguei como Sim, se eu fosse uma gosto. sala, que eu só joguei ali uma poltrona mole, botei um sofá da Natuzzi, botei umas mesas ali da Riva, botei umas coisas, e daí disso dali, que é uma foto aqui, uma imagem mais clean aqui, mas sem tanta vida, eu levo para uma inteligência artificial como um Redraw, e eu consigo deixar mais realista. Inclusive, no próprio inteligência artificial, tem uma ferramenta hoje em dia que é um pincel. Então, eu salvei a foto de um branco Paraná, eu passei o pincel no fundo, como se fosse um painting brush, né, um Photoshop, e eu pedi aplique lá isso para o meu cliente. Então, percebam que tem elementos legais hoje em dia para montar mood board também que foge daquilo que a gente está acostumado. Se você quiser tirar uma foto hoje e trazer algumas ideias, essa é uma maneira muito legal para você mostrar para o teu cliente também, né? Então, não só essa, como a próxima aí, ó, para vocês observarem, que daí veio o Chat GPT, que a gente fala que o Chat GPT serve para tudo, não só para ajudar em briefing, para É. proposta, contrato, mas também para mood board. Então, vamos supor que eu fui na casa da Lorena e eu tirei essa foto aí, ó, que ela falou, puxa, da minha casa antiga eu só trouxe essa poltrona, mas eu queria uma ideia diferente e tal. E eu, através das minhas escolhas do mood board, que eu escolhi lá aquele móvel mais arredondado, aquela mesa, e eu vou no chat GPT e eu consigo pegar e transformar aquela foto que vocês viram nessa imagem no chat GPT do mood board. Então, olha que incrível que está chegando também a inteligência artificial, a que nível a gente chega, né? A consultoria, uma técnica muito boa, porque na consultoria a gente não desenvolve 3D, mas não te impede de tirar uma foto, fazer um mood board e simular um 3D para o seu cliente. Né? E ele vai Exato. ficando encantado com tudo isso, gente, porque para ele ele não sabe disso, né? Olha esse vídeo aí, mostra Então, para eles. Olha que deixa legal, eu só gente. ver se Gente, deixa eu ver se eu Lorena, quando eu compartilhei vi com isso, som. Lorena, eu quase caí para trás. Olha Em isso aí, imagem gente. realista, Eu compartilhei com som ou não? faça uma Sim, colagem das suas referências, Sim? transforme num sim, sim. ambiente mais ou menos montado e pronto. Render realista em segundos. Fique por aqui para aprender a aplicar IA Deixa, em seus projetos de ó, deixa ela arquitetura de e volta para design vocês de verem. interiores. Vou deixar. Colagem de referência em imagem realista? Vem ver. Faça uma colagem das suas referências, transforme num ambiente mais ou menos montado e pronto. Render Olha aí, ó. realista em Meu Deus, segundos. né, gente? Fique por Então, aqui para aprender a isso aplicar IA em seus ajuda a ganhar projetos de tempo, arquitetura. né, gente? Porque Então, você através, às vezes, das imagens, né, para o cliente que tem dificuldade de entender tudo separado, que era uma dor nossa do mood board, eu uhum. posso hoje em dia mostrar mais ou menos, ó, eu quero essa estante com os cubos que a Lorena mostrou lá atrás, que eu achei legal, quero uma mesa de acrílico, quero o sofá X, e ele monta já uma imagem com base nisso. Então, isso é sensacional, você ganha tempo. E aqui, pessoal, só uma ideia de como eu salvo meu Pinterest, tá? Então, eu salvo lá em referências de banheiro, de cortina, de cozinha, de quarto. E quando eu quero inspirações, eu entro nessas pastas e vou puxando ideias, né? Então, o Pinterest é uma ótima ferramenta, mas ele é colagens soltas de ideias. Então, você vai ver lá um ripado, sabe? A gente tem que ir mais fundo que isso, tá? Por isso outras coisas. E aqui, como o Felipe Que tem que o eu fiz Pinterest aí? Que eu dele. queria dar dica só para eles, porque o Pinterest não é só para você criar pasta que é maravilhoso, mas lembre de colocar os teus projetos futuramente no Pinterest, porque hoje a gente percebe que muitos dos clientes que chegam até o nosso escritório vêm da onde? Vêm do Pinterest. Então o Pinterest também eu costumo falar que ele é o novo Instagram para quem é da nossa área, né? A gente investe muito tudo só no Instagram e esquece um pouquinho o lado do Pinterest. Então invista em colocar futuramente os teus projetos no Pinterest que isso traz retorno, tá? Maravilha. E aqui, E aí, inteligência artificial, né, Felipe? Não tem como fugir. Gente, cara, deixa eu fazer uma enquete aqui. O que que vocês sentem da inteligência artificial? Estão animados ou amedrontados? Responde para mim no chat. Eu eu fico tô animado. animada. Eu tô Tem tanta animado. possibilidade, né? Mas tem gente que fica, meu Deus, que medo. Conta pra Ó, o gente aqui. que eu ia falar Luana, para por enquanto, tá vocês? animada. É maravilhoso, né, gente? Ganhar Fala, tempo, né? Felipe.
Eu ia falar para vocês o seguinte, gente, não tenham medo de inteligência artificial. Eu tenho medo daquela pessoa que ainda está desenhando no formato antigo, num software antigo que não está se atualizando. Por quê? Porque na minha percepção é muito claro e nítido. Nosso mundo está cada vez mais acelerado e tempo é dinheiro. Eu quero ter mais tempo para estar com meu filho de 4 anos. Eu não quero estar fazendo um trabalho o dia inteiro num V-Ray, vendo cena, renderizando aquilo, sendo que eu faço isso em meia hora num software com inteligência artificial junto. Então, a inteligência artificial, ela ajuda vocês a otimizar tempo para vocês produzirem mais em outras coisas. Tá? Então, antigamente eu tinha que ficar pensando mil coisas lá. Hoje você pega o teu contrato, se joga no GPT, pede para ele revisar, te ajuda. Pede para montar uma proposta comercial, pede para montar um briefing, pesquisa sobre preço e valor de mercado, quanto custa um projeto de interiores. E aqui vem ferramentas como o Notion, que também está aí, que não é GPT, GPT gerando imagens incríveis. Eu brinco que ele não faz só imagem Ghibli, que é aquelas imagens japonesas que todo mundo faz agora e posta, né? Ele faz muito mais que isso. Então, assim, o Notion, para organizar toda a tua vida, teu escritório, tua agenda. Então, tem o Google Meet, tem o Google Agenda, tem, mas tem o Notion que te ajuda a escrever. Geração de imagem, Midjourney, fantástico também. O Gama, que eu mostrei hoje para vocês ali, comentei para criar apresentações incríveis. Quando a gente fala no CREA, o CREA é uma ferramenta que está dando saltos gigantescos a cada mês. Então, o CREA hoje está transformando imagem em vídeo com uma qualidade absurda. Eu mando uma imagem de uma sala e ele faz um vídeo de uma coisa que eu nunca cheguei a fazer um vídeo. Então, tem muita coisa legal. Redraw, então, desde rabiscos à mão, texto que eu quero pegar no Redraw. Por exemplo, Lori, posso mostrar um segundo Redraw? Compartilhar? Claro. Só para eles verem um negócio aqui, ó. Deixa eu só mostrar uma coisa que eu testei hoje de manhã com os alunos, só para vocês verem, porque a gente está falando tanto de referência, e eu achei essa ferramenta interessante, Lori. Então, dentro do Redraw, eu posso pegar um texto, deixa eu pegar só aqui, ó. Posso pegar um texto que eu criei lá no chat GPT e transformar desse texto referência. Então, só para vocês olharem rapidinho, eu peguei um texto que eu copiei hoje de manhã e vou mostrar para vocês como que ficou essa ideia, tá? Espera aí só um instantinho. Hum, Não tá compartilhando ainda, tá? não, Só não, pra vou te compartilhar. avisar. Aham. Ó, por exemplo, ó, minhas gerações aqui, achei, tava o pessoal deixando minhas gerações para mostrar. Olha lá, ó. Então aqui, ó, rapidão, gente, só para vocês verem. Olha que legal, Lorena, isso aqui, ó. Então aqui, ó, vocês estão vendo a minha tela, certo? Então, vejam vocês aqui o seguinte, ó. Eu peguei aqui, ó, vou visualizar isso aqui, ó. Então isso aqui foi um texto que a gente escreveu lá sobre uma sala em inglês, não pode ser em português, tanto faz. E, e desse texto, gente, a gente pegou, ó, e pediu para ele gerar a imagem. Então aqui eu coloquei que era uma sala que tem uma pegada maximalista, de 20 metros quadrados, que eles gostavam de uma paleta de cores que tivesse um tom de azul mais marcado, terracota, oliva, tons de mostarda, queria um ambiente mais cosy, esse estilo mais sofisticado, queria texturas, designs assinados como Sérgio Rodrigues ou Jader Almeida, plantas, um texto que poderia ser um briefing, sei lá, por exemplo, da Luana. Eu sentei com ela, fiz um briefing com ela. E eu, do briefing que a gente conversou, Luana e pessoal, eu copiei esse texto, só joguei na ferramenta aqui, ó, e ela me gera essas imagens. Então, isso eu acho uma coisa incrível, né? Então, através de um texto, ó, imagens a partir de um texto. Eu já conversei com vocês, eu já sei o que que esse casal gosta, qual que é a ideia, né? E através desse texto só, Lorena, ó, que pode ser um briefing, em vez de eu ir só para o Pinterest, eu posso ir direto num redraw da vida no CREA e pedir para ele gerar essas imagens. E ele vai trazer essas imagens muito próximas, porque eu trouxe bastante referência. Então, ela gosta do amarelo tal, ela gosta do tapete borrô. E isso, Pra cara, gente que faz comercial, pessoal, é bem legal, assim. Tava com um cliente, olha só essa história, que queria um restaurante com referências vikings, né? E com uma pegada contemporânea. E queria também que tivesse alguma coisa de lava. Daí eu fiquei, nossa, onde que eu vou colocar lava? Daí a gente usou a inteligência artificial para dar algumas ideias. É claro que a gente não fez o projeto, mas assim, deu umas sacadas, sabe, para a gente conseguir seguir adiante. Felipe, posso voltar aqui que a gente está meio apertadinho de pode tempo. voltar, pode voltar. Então, assim, é legal. Isso aí acho que a gente pode até mais para frente fazer uma outra mais Sim, linkada nisso, daí eu mostro com mais calma para vamos. vocês, tá? Pode ir lá. Beleza, vamos lá. E aqui, pessoal, a gente instiga vocês. Falamos, tem que fazer sentido para quem tudo isso?
né? É, tem que fazer sentido para a gente, claro, que está projetando, mas tem que fazer muito mais sentido para o cliente, para quem está usando aquele espaço, né? Eu lembro até hoje, a gente erra e acerta, né, nessa vida, e bem no início da carreira a gente queria muito colocar tendência no projeto, tendência, tendência. Naquela época a tendência era cozinha colorida, a gente queria usar uma cozinha berinjela e tal, não era o perfil do cliente, né? E se eu forçasse a barra e falasse, não, mas a tendência veio de Milão, talvez o cliente aceitasse, mas ele ia olhar todo dia para aquela cozinha e falar, putz, não era o que ele queria. Né? Então a gente tem que muito em mente que o centro de tudo é o cliente, tá? Vamos ver um pouquinho do resultado agora, que é surpreendente, né? A gente gosta muito desses antes e depois. Então veja um pouquinho aqui, ó, fotos de antes e depois, né? Como era antes e como o potencial como ficou. Gente, nada a ver, né? Isso Um aí é muito espaço legal, né? totalmente datado, né? Para um espaço muito contemporâneo, né? Usando aqui a parte da iluminação. Antes e depois, ó, a mesma coisa. Veja só, tinha uma viga escondida, então ganhou o pé direito. Foi feito Integrou a todo cozinha. integrou a cozinha. Reforma completa. E aí, Felipe? Esse aqui é o Posso passar? clássico, né? Que a gente pega aqueles apartamentos antigos de 20, 30 anos, e daí a gente percebe só pelo puxador e pela porta, pelo arredondado da fórmica, a gente já percebe o que que era, né? E como que tá hoje isso, né? Então a gente tem esse poder de transformação, né, gente? Quando vocês olham o que era e onde a gente chega, é muito legal. Hoje as linhas estão mais retas, estão mais puras, mas nem por isso eu não posso trazer cor, brincar com elementos. Eu acho que o projeto tem que carregar essa identidade, né? O antes e depois é muito válido para vocês comercialmente falando. É o projeto da Rafa. Então, ó, piso antigo, gente, aquele piso de cerâmica, aquela parede, ele tinha uma escada atrás da porta ali, ó, atrás dessa parede, e daí a Rafa vai lá, integra, né, e faz essa escada iluminada. Tem uma do corredor mostrando a subida dela, né, Lúria, aí, ó. Então, para o Sim. pessoal olhar, ó, então como que era a escada e o que que virou, né? E daí eu brinco que, meu Deus, é da tipo da água para o vinho, né? Então, esse é o poder de um designer. Esse é o nosso poder de transformação. Aonde a pessoa olha e não consegue enxergar o que que poderia virar, vem e mostra isso, né? Então, eu acho que esse é um impacto muito interessante do nosso trabalho. Aí, Lori, teu. Esse é um projeto meu. E eu gosto porque é chocante, né? É um projeto que foi premiado no passado lá em São Paulo, da parte comercial, é uma loja dentro do mercado municipal. Então, quando eu fui contratada para fazer esse projeto, que eu já era cliente deles, eu sempre compro palmito para a sala. E um dia eles me chamaram e falaram, gente, eu quero muito fazer essa loja, eu sou super cliente, imagine toda vez comprar na loja que está muito melhor do que eu fiz e deu super certo, né? Então, veja, o ambiente por si só não é propício, né? O mercado municipal é aquelas bancas de fruta, aquelas coisas, né, mais poluídas, assim, e como se destaca no espaço. E aqui são mais fotos do depois, né? Como ficou a loja, e eu achei um baita desafio, porque o produto por si só não é bonito, né? A embalagem, e como que eu ia fazer aquilo tudo conversar. E um projeto que eu gosto muito, me orgulho muito, né? Uma viga que a gente escondeu, caixa que a gente conseguiu fazer, né? As geladeiras também que são feias, como que a gente conseguiu envelopar. Então, Hein, é isso, né? Lorena? O Até poder o da palmito ficou mais transformação. caro depois desse projeto aí. Viu? O Você palmito ficou viu? mais caro quando você foi comprar lá. Depois do projeto, o palmito tá mais caro até, né? É Mas isso isso aí é, aí. é verdade, né, gente? Como a gente valoriza, né, a embalagem também, né? Então aí é só um exemplo agora de uma obra que está acontecendo, está em andamento. Uma cozinha que eu tenho ali, ó, o espaço como que tá ali atrás no fundo, gente. E só para vocês observarem daí na lateral direita, ali embaixo, como que vai ficar a cozinha. Então, como que a gente projeta, né? A gente vai lançando as ideias realmente do projeto e com base nisso as coisas vão acontecendo, né? Tudo isso aí exige medida, exige cuidado, mas a gente vai traçando as ideias para que o bom projeto é o projeto que sai do papel, né? Não é só o É render, é o projeto que verdade. vai ser fotografado. Bom projeto Como que pode ser viabilizado, né, Felipe? como esse que eu estou fazendo agora em Balneário Lau, que a gente teve a segunda reunião agora, tem os últimos ajustes, mas aí a vista ali de Balneário, do apartamento, e aí da sala como é que tá ficando. Então, isso que é legal, a gente poder observar que a gente tira os sonhos do papel, né? Vocês conseguem olhar e falar, cara, que legal, a gente consegue ver, consegue sentir, e hoje a gente não dá ponto cego, né? Porque a gente vai lá e fala assim, ó, o sofá é o sofá da marca tal, a poltrona eu tô pegando aqui de Balneário da loja X, o mármore aqui de Curitiba eu tô pegando da Michelangelo.
né? O core, né? Então a gente traz todas as referências e hoje a vantagem que a gente vê do 3D é que você não precisa falar para o teu cliente como era antigamente, que o profissional pintava com a canetinha na mão e ele imaginava como é que ia ser. Hoje as marcas estão ali, então você vai colocar exatamente o tom do MDF que eu vi na Revestir. Então aí é o samba que a gente viu junto, eu e a Lorena, da Arauco, e é o samba que eu estou Sim, aplicando no projeto todo, no móvel de que lindo. televisão, né? Então isso é legal. Construção, né? É, E aqui, ó, pra gente, projetos que encantam. Faça o seu portfólio. A gente falou muito isso na aula número 1, na live 1, na live 2, né? Baseado em clientes que você gostaria de ter. Putz, eu queria muito pegar aquele apartamentaço lá em Balneário Camboriú. Gente, pega uma planta e faz, né? faz, é. Foto, com certeza não vão achar fotos de imobiliário. Essa aqui foi uma foto que o Felipe pegou, mas apartamento para venda, bora fazer. Criar portfólio, tá? E Uhum. vocês podem achar que o sonho está muito longe. Assim, gente, nunca projetei na minha vida, ou é o meu segundo projeto, só meu terceiro projeto. Gente, vocês criam oportunidade. Sabe o quê? Fiz questão de separar para vocês aqui, ó, projetos de alunos. Aqui é o projeto número 1 que a Ana Luísa fez, que eu achei assim, um projeto que nível casa-cor total, né? Refinamento das texturas, o layout ousado que ela fez, como projetou. Então é isso, sabe? A gente consegue sim fazer. Legal que ela brincou com o detalhe da madeira, né, no móvel ali também. Ficou Ali, super ó, na bonito. televisão, né, Uhum. fez um desenho. E aqui também, mais um projeto final da Giovana. E aqui a gente acabou de ver o projeto do Ike dele lá que fez isso também, separou aqui o ladrilho da cozinha com a Com madeira piso, chegando, com o piso, com referência. a ilha, né? O Felipe também fez aqui no projeto dele uma estrutura metálica junto com a Com parte a da coifa. cocção, com a É, coifa, isso. né? Mármore branco Paraná, pedra, né? Vegetação. Então aqui a gente percebe também sofá voltado para os dois ambientes, uma poltrona que marca, sobreposição de tapete está super em alta. Tudo Até a isso, cama do cachorro tá ali, Lorena. Até o até que nem cachorro tá cachorro. aí. E aqui a Giovana criou esse elemento de madeira para fazer o home office dentro. Então ela criou esse espaço, É, né, olha para que legal. fazer a parte do office. Ficou super bonito. Vidro canelado, legal. Muito legal. E aqui mais um espaço do projeto da Gisele, que ela fez o apartamento também com cozinha, mas eu coloquei só a parte do quarto que eu achei muito bonito. Então você entra aqui na porta do quarto e você vê um closet aberto, que era para uma mulher solteira, enfim, era o briefing dela, né? E envelopou aqui o closet, ficou super diferente, né? Fez aqui uma cabeceira, essas camas também que são mais soltas estão super em alta. E Eu eu achei gosto. assim um projeto que basicamente podia estar em qualquer casa cor, que achei belíssimo. E aí a E gente vê alunos que também fizeram curso com a gente, por exemplo, alunos que estão atuantes no mercado. Então a Flávia, legal. A Flávia, essas duas imagens são uma imagem de casa cor que ela fez. Então a primeira casa cor que ela fez é a foto do lado direito, foi um corredor que dava acesso a várias áreas do quarto, né, da residência. E vocês reparem naquilo que a Lorena falou dos quadros, né? Então tem um quadro apoiado no banco, tem um quadro pequenininho mais clássico, tem uma poltrona ali, uma cadeirinha que pode ser da família, um objeto, telas mais contemporâneas. Já no lado esquerdo, ela fez uma biblioteca. E é uma biblioteca que tem a tela tensionada atrás daqueles vidros que são areias, né, que eles costumam trazer das viagens, que muitas pessoas trazem roupas e coisa, aí tinha toda uma história legal em volta que eles gostavam de trazer um pouco da areia de cada lugar que eles iam, que isso trazia um pouco da história da família deles, não eram tão apegados. A gente tem uma pegada do borrô, o próprio tapete que está na frente em cima do baú, peças de antiquário. Então a gente vê um projeto que tem bastante identidade aí, tá? Então isso eu acho legal vocês observarem também como esse projeto da Flávia. A esse outra, projeto da Flávia é de 2019, 19, se não me engano. E assim, 2000, ele tá bom até hoje, já se passaram tá, 6 anos. Então, assim, sim, um projeto de extrema qualidade que, assim, vai perdurar muito, muito bem. É uma amostra, então já foi embora, né? Mas poderia ser o ambiente de uma casa que, sim, pela mescla de materiais, ele, né, estaria belíssimo e até hoje. tá. Esse é um projeto mais atual daí, que é outra Flávia, que essa é a Glanert. A Flavinha fez em um apartamento super legal, trabalhando com tons mais claros, mas brincando com cores, mas também com Que peças lindo. de design assinado. Então, no lado direito ali a gente vê a poltrona girafa, que é uma peça assinada legal.
que é essas poltronas coloridas. Aí a gente vê uma peça, um lustre ali, né, um pendente, na verdade, do Jader Almeida. A gente vê essa coloração ali mais alaranjada na cozinha. E daí ela brinca com bastante elementos decorativos também. Então, olha as estantes, que legal, como traz o quê? Identidade, né, gente? Traz muita identidade. Aquele quadro que eu acho super legal, com aqueles 3 pratos, que é uma girafa com balão, que é de um artista. Traz um tapete com uma textura mais aberta, Buclê, né? A trama. Então, é muito legal, assim. A gente percebe que aí tem muito design, tem muita pesquisa. Não foi uma coisa aleatória da Flávia. Foi uma coisa fruto de referência. E também tem a Bruna, que a Bruna foi aluna nossa também, e a Bruna, eu brinco que na Casa Cor, ela foi se destacando, todas essas são de Casa Cor, que estudaram com a gente. E a Bruna é legal, que daí tem aquela coisa de você linkar a pessoa, a imagem dela, né? E na uhum. Casa Cor o pessoal chegava, cadê a moça? Qual? A do chapéu? A do chapéu. E o chapéu meio que virou uma marca para ela, né? Então é legal que às vezes tem alguns elementos que marcam, né? O chapéu é meio que a marca dela. E ela gosta desse estilo que mais country, esse estilo mais rústico, essa pegada mais que vocês estão vendo nas imagens, que tem a ver muito com o que ela vende, com o que ela faz. Então, eu acho que cada um tem um estilo aí, né? Cada um vai, às vezes, vai migrando para um lado. Eu gosto mais do comercial. Puxa, a Lorena mostrou aqueles espaços pockets. Eu gosto muito de café, eu faria cafés. O que você gosta, né? Então, eu acho que você cria Vai portfólio com atrás, base nisso, com tá? certeza. E, gente, ponto importante, tá? Vamos abrir para perguntas, né? O design interiores, ele pode sim ser uma carreira cheia de propósito e de muita oportunidade. São projetos muito diversos. E todo mundo precisa de alguém para projetar bem os espaços. E quem não procura ou quem não pode, né, pagar por isso, você percebe o nível de qualidade, como a gente pode trazer mais, né, para as pessoas, tendo trabalhar com o que a gente ama. Eu todo dia acordo muito empolgada para vir trabalhar. E gosto muito de realizar esse sonho das pessoas, é isso, né? E a gente repete a frase que a gente falou da vez passada, que alguns de vocês colocaram no chat que estão pensando em cursar, né? Se está pensando em mudar de carreira, você já está corajoso o suficiente para começar, já refletiu, né? Quer trabalhar com isso, então venha, seja, né? A hora que você vier, você vai ser bem acolhido e vai conseguir estar com a gente, né? E essas considerações finais, a gente repete muito isso, porque é algo que ninguém mereceria viver, né? Aquele domingo à noite, que é um momento de ansiedade para muitas pessoas, né? Tava conversando com a minha terapeuta, ela falou realmente, né? Tem pessoas que já começam a ficar com pânico depois do almoço de domingo, assim, Já. porque Ai, já meu Deus, sabem vai que vão ter que começar. enfrentar a segunda-feira. Então, é o momento que a gente para e pensa sobre o rumo das nossas vidas mesmo, né? Tá na hora Uhum. de trabalhar com o que a gente gosta mesmo. E aqui deixei o mesmo recorte da vez passada, que como é gostoso, né, estar em conjunto e aprender em conjunto, explorar em conjunto, Com e a gente está vocês. super aberto aí, é para vocês que estão com a gente já, para a gente explorar. Em breve a gente vai para Casa Cor Paraná, a gente abriu, né, algumas vagas, e ansiosos para quem quer vir com a gente. Então eu vou parar de compartilhar aqui, espero que vocês tenham gostado, e vamos abrir para perguntas, comentários. Quero saber como que foi essa live de hoje para vocês, se Gostaram, gostou, se gente? gostaram, se abriu a cabeça, Pergunte, a quem gente tá tem aqui para tirar dúvidas. dúvida. Vamos até olhar o chat, se tinha alguém que Exatamente. já tinha mandado alguma Vamos. dúvida. Ah, eu vi uma dúvida da Jéssica, tá, Lorena? Que ela tinha comentado Pode assim, ó. falar. Ontem estava buscando instituições para ingressar no mundo do design interiores, e o Centro Europeu é um curso profissionalizante, tenho dúvidas sobre os direitos, assinar documentação, diferente de um tecnólogo ou um bacharelado. O nosso curso, gente, Jéssica, é um curso livre, mas não tem fator impeditivo para atuação na área, tá? Tanto é verdade que a gente tem vários alunos nossos que atuam aí, tem respaldos de lei que, enquanto a lei não muda, essa lei perdura há bastante tempo, vocês têm a área livre para atuar, não há problema nenhum, tá? O dia que lá na frente mudar a lei, o que ficou para trás segue, dali para frente em diante. Então, hoje não tem fator nenhum impeditivo, vocês podem se formar designers, vão estar atuando na área sem nenhum problema nenhum, tá? Em Isso, eu acho relação que a... só adicionando, Felipe, existe um grande diferencial, tá, pessoal, do Centro Europeu, que é uma formação ágil e muito densa de conteúdo. Então, quem é aluno nosso pode dar o depoimento aqui, pode falar. A Sim, gente é acelerado no ensino, né? A gente é muito voltado para o mercado de trabalho. Então, é muito assim, o que que a gente faz nos nossos escritórios, o que que a gente viveu nesses anos, o que que a gente acha que funciona, e passa muito isso para vocês, né? Então, não é que vocês vão deixar de aprender o que aprenderiam na instituição de 2 anos e meio. É que o nosso curso, ele é um curso que ensina tudo o que precisa para de interiores, mas ele é muito condensado.
Então, hoje, nossa metodologia são aulas gravadas e aulas ao vivo. Então, quem puder, quem for aluno e conseguir dar um depoimento aqui para quem está indeciso, né? Legal. E seria legal de assessorar, mas é um curso que tem esse nível de entrega que a gente pode dizer para vocês. Mostrei aqui alguns trabalhos finais para mostrar de pessoas que não eram da área, então é importante É, também salientar que não precisa ter conhecimento prévio para entrar, tá, dentro do curso, mas outro ponto bem fundamental é que nós somos um curso humanizado. Então, muita gente é descrente ou incrédula da parte do ensino online, porque acho que é acostumado a ver, a comprar cursos ou ter ensino online, o que você aperta o play e você é deixado muito por conta, digamos assim. E no Centro Europeu não é assim, tá, pessoal? A gente sim gravou algumas aulas, porque por vários motivos, porque estando lá, a gente consegue gravar com mais qualidade, com som do que aquela aula ao vivo dentro das lojas que a gente vai, e cada um pode assistir no seu tempo. Então, uma vez por semana, a gente tem um encontro ao vivo como esse, aqui, como esse encontro. Um bate-papo que vocês podem perguntar, que vocês podem, né, ver. O curso tem a duração de mais ou menos uns 9 meses, tá? Depende da turma que vocês entram, são 3 ou 4 turmas por ano. Então, ele tem uma duração mais ou menos de uns 9 meses, mas não passa de um ano letivo, tá? Não passa de outra um ano coisa. letivo. Outra coisa que é muito legal para vocês, gente, que eu acho que isso é um dos diferenciais nossos, é que a gente tem aluno do Brasil inteiro, de fora, tudo que é lugar. Então, esse networking entre os alunos, vocês acabam criando um grupo, a gente acaba criando um grupo no WhatsApp, e essa troca entre vocês é muito boa, porque se estende para fora do curso também. Então, vocês estão lá futuramente, tem um pessoal que é de São Paulo, precisa de uma mão de obra disso, daquilo e tal. Então, vocês acabam trocando essas informações entre vocês e vira uma grande rede de apoio, não só entre vocês, mas com os professores. Felipe, vocês têm indicação de alguém em Santa Catarina legal para trabalhar com iluminação? Cara, eu tenho um pessoal de Light que fez o curso que eu vou te indicar. Pessoal, A vocês têm algum gente. indicador de pintor legal em São Paulo? Um cara que trabalha com gesso? A gente tem, vamos te Uhum. indicar. Então, eu acho que tem muitos pontos positivos e uma das coisas que a gente bate muito na tecla, que é a minha preocupação e da Lorena, é a seguinte, né? Assim como a gente está mostrando para vocês no nosso dia a dia e dicas dentro da profissão, todos os professores que dão aula para vocês são profissionais ativos no mercado. Eu não quero colocar só gente que tem PhD, que tem mestrado, doutorado, mas se é um cara que não tem obras reais no dia a dia. E isso faz completamente a diferença para vocês, né? Porque a gente brinca que o design nem tudo são flores. Então eles contam tanto o lado positivo, quanto os desafios da carreira, o que eles passaram de perrengue, e são profissionais como a gente, né? É o dia a dia. É o dia a dia que faz com que a gente realmente possa mostrar para vocês e trazer com segurança aquilo que a gente vive, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante para eles aí também, tá? Eles perguntaram qual software que a gente usa, Ah, né? os softwares. Ó, Aham. a gente usa o SketchUp, que faz essas imagens 3D, e a gente ensina também o layout, porque é um modo de se projetar e já detalhar o projeto tudo junto. Então, por exemplo, aqui, ó, é um projeto executivo de um aluno. Então, em cima do SketchUp, olha, a gente já vai fazendo todo o projeto, pisos e revestimentos, iluminação, paginação de revestimentos, aqui também paginação, demolir e construir, iluminação, pontos elétricos e hidráulicos, ó, pontos de tomada, pontos de água, esgoto, chuveirinho, chuveiro. Então, aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Então, a gente temos vários, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente ensina o SketchUp e ensina o layout também do SketchUp, a parte de mood board, as imagens, tem renderizada também, tá? Aqui no layout a gente acaba colocando as imagens direto do SketchUp. Demorando para abrir aqui. Mas é isso, tá? Ó, a gente ensina a parte toda de documentar o projeto nesse software aqui. E para renderização, a gente está usando o software que é o Enscape, que faz aquelas imagens que eu mostrei na apresentação para vocês, ali, das alunas. Tá? Então, para quem tinha dúvida do software, é isso. Olha lá, daí tem ali, ó, podemos demolir parede, vamos entender o que é uma parede estrutural e tal.
Com certeza, Jéssica. Vocês ao longo do curso, a gente fala, tem uma matéria que a gente vai conversando com vocês ao longo das aulas, vocês têm anteprojeto e projeto executivo. E naturalmente, quando vocês estão observando um projeto, vocês vão perceber que existem pontos que são nossa responsabilidade e tem coisa que não é nossa responsabilidade, Jéssica. Então, por exemplo, se eu for demolir uma parede, mesmo eu como arquiteto, né? Muitas vezes eu vou falar com o engenheiro para ver se, puxa, posso fazer aquilo, preciso de um reforço. Então, tem vários pontos que a gente divide responsabilidades. O projeto é nosso filho, mas o cara do ar-condicionado, que é o especialista, ele vai falar quantos mil BTUs, qual que é a distância da condensadora. O engenheiro civil, ele vai falar para você, olha, pode derrubar tranquilo ou não? Peraí, Jéssica, vamos fazer um reforço estrutural aqui, vamos fazer uma viga metálica. Então, a gente divide responsabilidade, tá, Jéssica? Mas a gente fala isso ao longo do curso para que vocês entendam qual que é o papel do designer e até onde vai o que você está vendendo e entregando. Qual que é o papel, por exemplo, do empreiteiro, que você pode chamar para executar a tua obra, qual que é a responsabilidade dele. Então, acho que tem vários pontos importantes que precisam ser ditos, né? Porque o cliente, eu brinco que para o cliente vale tudo, até que apareça uma rachadura. Aí a culpa é tua, entendeu? Sim. Então, não, pode fazer, quebra, pode fazer, Felipe, vamos fazer, vamos encher esse piso aqui. Aí um dia você tá lá na praia, tranquilona, Jéssica, de repente chega um WhatsApp para você, um vídeo. Jéssica, rachou aqui, ó, meu teto. Aí você fala, meu Deus. Então, não é responsabilidade tua, acho que tem coisas que são, tem outras coisas que a gente divide responsabilidade, Jéssica. Exatamente. Gente, foi um prazerzão estar com vocês aqui, ó. Passamos do nosso tempo, mas foi muito conteúdo que a gente preparou, né? Espero que Fomos vocês além, né, tenham. hoje, né, mas valeu a Vamos pena, foi além bom. aqui. Sim, valeu super a pena. E a gente tem mais 3 encontros com vocês na aula que vem. Semana que vem, quarta-feira, a gente está junto novamente, tá? Espero vê-los aí mais uma vez na semana. E é isso, né, Felipe? Bora, bora. Semana que vem a gente tá junto. Lembrando que semana que vem, quinta-feira é feriado, inclusive, né? É dia do trabalho, quinta-feira, não é já? É já, né? Então, quarta-feira de noite a gente tá junto, pessoal. Temos mais uma live aí. Tenho certeza que a gente vai trazer coisas boas para vocês, tirar dúvidas. Eu acho que é muito importante para quem ainda tá decidindo, puxa, eu vou fazer o curso e tal. Eu acho que tem tanto o lado de quem já faz o curso com a gente e absorve esses conteúdos que é legal, mas para quem tá precisando desse impulso para trocar de profissão, para correr atrás. Venham com a gente que a gente puxa vocês aí e vai dar tudo certo, tá bom? Oi, Obrigado, gente. gente. Obrigado, Lorena. Obrigado, Mari, que eu vi que tá aí com a gente do comercial também, a Sim, Mariana, vem, gente. Mari. Mariana do comercial, quem Mari, você quer dar precisar algum tirar recadinho? dúvida. Não? Não? Tranquilo? Só toca. Beleza. Então, beleza. Até a próxima semana, gente. Gente, Um valeu, gente. Boa beijo. noite para Tchau, vocês aí. Felipe. Tchau, tchau, Valeu. Tchau, Lori. tchau. Tchau, tchau, pessoal.